Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Bora para mais um podcast do bem. Hoje eu tô uniformizado, cara. Opa, tá Meu chique, hein? Hoje eu tô, ó. Projeto Gaia, já vou dar um spoilerzinho de leve assim. Meu nome é Lance Souza, juntamente com meu irmãozão, Fala aí, Lê. Gustavo Ramos. Bora pro décimo... Opa, quase que eu 22º derrubei já, aqui. cara. 22º. Passou rápido, viu? Fala aí um pouquinho, vamos embora. Hoje, Projeto Gaia. Podcast do Bem surgiu com o intuito de juntar doadores, seja com mão de obra, recursos, enfim, com projetos que têm uma atividade, uma causa e impactam positivamente a sociedade. Lê, Hugo, obrigado aí por toparem o desafio. Hoje com o Projeto Gaia. Contem um pouquinho aí pra gente e novamente obrigado por toparem o desafio. Muito bem-vindos. Muito obrigado, gente, por essa Obrigada recepção pelo convite. calorosa, por abrirem portas aí para a gente divulgar um pouco e falar um pouco sobre o nosso trabalho. Vou até pegar o gancho do que vocês falaram, a gente usa muito exatamente como você resumiu o podcast do bem, que é uma ponte, né, entre pessoas, projetos que queiram ajudar com quem necessita. A gente, querendo ou não, também faz isso. Hoje em dia nosso trabalho, nós estávamos conversando antes, vocês fazem um projeto social há 6 anos, a gente faz há 5, então temos muito que aprender, mas somos ainda muito jovens em projetos. Sim. E o nosso objetivo maior acaba sendo esse, né? Infelizmente a gente não consegue abraçar tudo e todos, mas a gente consegue transformar quem está à nossa volta, e os projetos e animais e tudo que chega ao nosso entorno, a gente dá uma forma de alguma ajuda, de estender a mão e fazer alguma diferença, alguma transformação. A Lê, que está aqui ao meu lado, hoje em dia eu brinco com ela que ela é minha CEO dentro do possível aí, do que a gente tem aí como estrutura organizacional, né? Porque querendo ou não, se você não faz um pouco desse papel empresarial, as coisas não vão para frente. Tem que ter um organizacional muito dedicado. Eu, como empresário, hoje em dia não consigo me dedicar mais tanto na linha de frente, igual a Lei e outros líderes voluntários conseguem. Faço mais o papel aí de um gestor geral, um conselheiro, consultor, Legal. porque fui eu que criei o projeto, então até criei lá em 2020 com o intuito de ajudar a situação que estava me incomodando, né? Eu já fazia projetos sociais, já me mobilizava para mudar o máximo de vidas possíveis. Sempre levei em consideração que a minha, graças a Deus, eu sempre tive tudo, nunca me faltou nada, então foi muito daí que eu comecei a querer ajudar e mexer um pouco o que eu tinha à minha volta. Eu tenho uma rede de contatos, comunicações muito grande, então comecei por aí. Então, até se perguntaram como a gente começou desse inconformismo da minha parte. Estava em casa, plena pandemia, já estávamos todos aí em lockdown. Eu tinha acabado de sair do lockdown porque tinha pego o Covid antes de São Paulo entrar em lockdown. Quando saí para as ruas, vi aquela cidade vazia, né? As moscas, desertas, os projetos sociais que eu participava estavam todos parados. Eu comecei a mandar mensagem para eles, vi que todos estavam com medo, receio. Na minha própria casa, com informações que a gente já tinha medos e receios. E eu falei, cara, imagina aquelas pessoas que não tem mais, né? Tudo bem que hoje em dia todo mundo tem celular, quem quer consegue informações, mas sumiu. As pessoas que estavam me ajudando sumiram. O que está acontecendo? E daí foi aí que eu comecei a usar minha própria rede social para divulgar, falar, tipo, gente, pô, vocês estão em casa, tem 5 peças de roupa em bom estado, deixa na portaria que eu te entrego um cheeseburger, porque eu tenho hamburgueria também. Então falei, cara, vamos começar a girar alguma coisa. Nisso comecei a juntar, fiz podemos dizer que um experimento com as pessoas, dividindo ela em grupos. Então o cara que queria ir na rua entregar alimento comigo, eu botava, o cara é mão de obra. O cara que queria me ajudar financeiramente, eu botava financeiramente aqui. O cara que queria ajudar, eu não consigo ir na rua, não consigo ajudar com grana, mas eu posso postar. Postava. E tinha gente, tipo a Lê, que hoje em dia é uma líder pra mim, que é assim, quero fazer tudo. Vou pra rua com você. Nessa época a gente até não se conhecia, Por que não? Mas era isso, eram pessoas que nem a Lê, que tinham essa vontade de, vou
abraçar tudo que você puder. Eu vou na rua com você, vou pegar a roupa na casa do cliente, vou entregar o cheeseburger, vou divulgar, vou conseguir grana e meio que tudo, né? Que é os nossos líderes. Então, meio que começou disso, desses pequenos passos. Nesses pequenos passos, a gente conheceu o Padre Júlio Lancelotti, que imagino que vocês conheçam também muito bem, né? Um grande percursor aí, Queridão. abraça muito. Percursor, não posso dizer percursor, mas um dos Queridão. grandes combatentes aí do terceiro setor, que sempre levantou muito a bandeira aí. Foi uma figura muito icônica e simbólica na época da pandemia mesmo, porque na pandemia tivemos aí pouquíssimo auxílio ao terceiro setor, a pessoas em vulnerabilidade social. O padre estava sempre lá com seus 70 e tantos anos, combatendo, né, Na linha de na linha frente. de frente, tentando combater essa pobreza extrema, distribuindo alimentos. A paróquia São Miguel do Arcanjo, onde depois a gente acabou fazendo projetos, estava parada de missas, e o senhorzinho ali das 6 da manhã às 8h30 distribuindo, 1.000 kits de alimentação para as pessoas. Sabia o nome das 1.000 pessoas que pegava, o cara repetia, já te conheço, já sei disso, o seu Antônio não pode, sabe? Então o cara tinha uma relação assim que eu achei incrível. É surreal. Cara, não sei, não vou dizer que não sei se foi Deus, porque sei que foi, mas ele criou uma empatia por mim, a gente teve uma relação. Eu perguntei pra ele, cara, padre, qual que é sua maior dificuldade? Ele falou, era alguém que apadrinhasse as terças-feiras, então alguém que botasse os 1.000 lanches, os 1.000 kits de alimentação para aquelas pessoas. Eu falei, pego, tô dentro. E, isso era uma quinta. Daí em 3 dias eu falei, vai ser mais complicado do que eu imaginei. Em 10 dias eu criei o Gaia. Então, criei logo, criei o brand, criei os símbolos, criei, sei lá, e-mail, criei apresentação, criei conta corrente, criei tudo que dava. Que incrível. E daí, dia 28 de junho de 2020, a gente foi para as ruas pela primeira vez. 750 kits numa montagem, tive que fazer mais uma vez, usar minha rede social. Gente, pelo amor de Deus, quem tiver querendo ajudar, me ajuda, que eu me envolvi em uma aqui que eu não sei se eu consigo abraçar. Foi a única vez que eu botei dinheiro no Gaia na minha vida. Eu, Hugo, tive que fazer um investimento, o retorno foi imediato. O dia seguinte, por essa, né, não frustração, mas esse grito de socorro, as pessoas já naturalmente se mobilizaram, me ajudaram, então eu já reverti. Desde então, graças a Deus, o Gaia é 100% voluntário, 100% de arrecadação do próximo. Tivemos ajudas aí diversas, até um papo que depois eu queria até saber com vocês, um pouco de experiência, como é para vocês em questão de empresas se voluntariando a ajudar, a fazer investimentos, porque da nossa parte a gente vê que cada vez é mais difícil. Sim, a gente sente a mesma coisa. Todo ano é complicado, a gente, principalmente em datas como assim, janeiro e fevereiro, passou a grande época do Natal, que tem um monte de doação. Não teve a visibilidade. Cara, exato, e daí perde, e as empresas não permanecem, ou é muitos braços para ser. Tipo, no primeiro papo é muito bacana, quero muito ajudar, me fala que você precisa, a gente conta, dá um tempo, dá uma esfriada. Então é isso. Bom, então voltando um pouco à história, depois de ajudar o Padre Júlio, a gente no final de 2020 fez alguns projetos pontuais, esporádicos. Então ajudamos a aldeia indígena, ajudamos ONG de abrigo de animais, ajudamos pessoas em situação de rua, ajudamos casa de apoio a idosos, ajudamos um monte de coisa. Bom, legal, bacana, mas e aí? Como a gente vai expressar isso para os demais, né? Tipo, o que é o Gaia? Daí fomos já linkando a questão da ponte de transformação. Criamos 5 programas, a gente hoje em dia tem 5 programas, são 5 frentes nossas. Então o programa STAR, que é o programa que vocês foram participar, que é de ajudar pessoas em situação de rua, que é aquela ajuda imediata, de que a gente fala que estar presente muda, né? Que muito daquela nossa entrega não tem a ver com a comida. A comida ajuda com certeza. Já tivemos relato de muitas pessoas, obrigado, graças a essa comida, o pessoal conseguiu sair da rua, conseguiu ter uma estrutura, mas o que mais muda é a conversa, é o abraço, é eles serem notados. É o afeto, né? É o afeto, Estar ali, né? é o estar Exato. ali. E esse é um dos programas, que é o nosso programa com maior recorrência, que a gente entrega 800 kits semanais, basicamente. Já chegou a quase 2.000, hoje em dia
por questões de viabilidade financeira, de entrega, de não ter um repeteco. A gente está em 800, né? Porque é uma coisa que acontece com muita frequência, esse repeteco. Infelizmente, o pessoal na rua, ele também tem essa malevolência da rua, né? De, puta, chega lá sem roupa e a gente doa roupa e tudo mais, do nada o cara, você doou roupa para aquele cara, mas ele tava com uma mochila lotada de roupa ali que ele vai vender no dia seguinte. E é um pouco do, puta, Sim. será que a gente está fazendo nosso trabalho ou a gente está enxugando o gelo? Qual que é o final dessa matemática aí? Puta, qual que é o objetivo desse programa, desse projeto? Então, E a gente tem que se questionar, gente, porque a gente sempre tem isso. e acho que Muito. é um Mas se eu der uma marmita, ele vai jogar fora. Exato. Gente, calma. Não, mas se a gente não fizer isso, a gente não tá fazendo nosso papel também, né? Isso. Que nosso papel é ser o máximo transformacional possível e não ficar enxugando o gelo. Exatamente. Exato. É ensinar um pouco o cara a pescar e não ficar pescando pra ele também, né? Porque o nosso objetivo é tirar ele daquela situação. Eu não quero mais que o cara esteja naquela situação. Até pegando um link, recentemente um dos nossos líderes voluntários mandou uma foto com um cara em situação de rua e falou, puta, ele falou que tá com saudade de você. Eu falei, cara, eu também tô, mas eu tô com saudade de não ver ele nessa situação, sabe? Eu queria estar, tipo, mostrando foto do cara no teatro fazendo piada, qualquer coisa. Eu não quero que o cara esteja nessa situação. Eu já convivo com ele há 6, 7 anos. E a parte com mais essa mesma bonita é pessoa. quando muda. Quando a pessoa Exato. por exemplo, está no trabalho, a gente está ajudando e ele vem pra nos ajudar. Pô, cara, isso exato. lindo E o demais. cara falar, né, pô, Hugo, não vim hoje nem pra pegar comida, eu vim aqui só pra falar pra vocês que graças àquelas papos que a gente tinha, vocês terem entregue a comida pra gente, uma forma pra gente fazer bolo, eu consegui reverter minha situação. Hoje eu tô trabalhando em um lugar, tô buscando um emprego. Bom, Aconteceu isso, né? A gente teve uma senhora que a gente levou os insumos pra ela fazer brigadeiro. Ela chegou um dia pra mim, um dia até que a gente tava meio assim, o que a gente tá fazendo aqui? A gente vai continuar entregando do mesmo jeito a comida aqui toda segunda? E ela chegou e falou, é o último dia que eu venho pegar com vocês, porque pelo que vocês me deram, eu consegui juntar um dinheirinho, eu tô mudando de lugar, eu tô indo pra uma casa que eu consegui alugar. E ela mudou a vida dela, porque a gente entregou os insumos pra fazer brigadeiro. Então, a gente tem essas transformações também que fazem a gente falar, putz, o que a gente tá fazendo aqui faz sentido? É pra isso que eu tô aqui. Nos fortalece muito. isso é o que mais fortalece de longe. Porque o resto, infelizmente, pra quem difícil. trabalha na linha de frente é muito puxado. É uma troca. Porque é o que a gente até fala, né? Puta, a gente tá fazendo na segunda-feira à noite, às 8 da noite da segunda. Cara, é complicado você se comprometer a algo que a troca é uma troca divina, podemos dizer assim. Você não tem uma troca financeira. A gente trabalha até às 8 da noite para ter uma troca monetária, para a gente pagar a nossa casa. Não que eu queira receber algo com um projeto social, mas, puta, segunda-feira à noite. Tá todo mundo cansado, trabalhou pra caramba. Está lá doando tempo, doando atenção e, cara, é puxado pro cara quando você tá fazendo com o coração muito aberto e a primeira batida pra você é um cara que às vezes é um puta de um grosseiro, um cara que vai ser um mal educado, que não vai, pô, você deu pra ela aí, você não vai dar pra mim, esse lanche também, Mas sempre vocês trazem esse... cara, é muito complicado, velho, te falar que... Acaba, a pessoa chega lá e acaba, fala, putz, acabou. Nossa, e cara, não, e a troca dele com você é tipo, calma, puta. E é isso, mas a gente, né, como os velhos de guerra que somos aqui, a gente tá mais acostumado pro cara que é a primeira todo troca mundo tá ali. começando, gente, ó, é bom, tá? Não, é maravilhoso, isso que eu ia falar. A troca pra vocês que estão começando é maravilhoso, não deixem de fazer, a gente acaba transformando muito mais, às vezes, as nossas próprias vidas e percepções sobre a vida do que sobre os demais, porque o demais é uma cadeia. É o que a gente fala das outros programas que eu até vou apresentar, que a gente tem, que no STAR a gente acaba não tendo, porque o STAR é uma cadeia estrutural que vai da... perpetuar. que vai da Prefeitura de São Paulo, que vai do governo de São Paulo, que vai da... Tipo, uma cadeia desde a parte de trabalhista, a parte de saúde, a parte escolar, a parte política, socioeconômica, a parte de higiene, cara, são muitas camadas, né? Muitas camadas. Eu falo difícil. Que esse lado, a gente, né, como no Guerreiro, também trabalhando com isso, eu acho que todo mundo começa muito pelo amor, isso eu sempre falo. Exato. Né? Eu acho que isso é verdade. Mas, amém, assim, que seja assim. Não, sim, começa. Não, sim. Mas eu sempre acho que assim, que chega num ponto que a gente vai pela razão. E aí você realmente
Tem dia que, gente, a gente não tá bem, faz o projeto, vocês sabem E bem. tá lá. Tem gente que, meu, Firme e acontece por quê? Porque a gente tem exatamente a visão de ter uma responsabilidade, né? Porque a gente trabalha com esperança, né? Sim, com certeza. Então, a partir do ponto E que... depois conta o chato da vez, como sempre Ah, ele é chato. orienta. Mas é verdade, porque sempre que a gente vai começar alguma coisa, né? Como que é a Eu sempre disciplina? falo, Como que é a disciplina? não é só começar. Entenda toda a expectativa das pessoas que estão lá, aguardando no dia, no horário, às vezes com a esposa, filho, filha, filho pequeno. Então a gente precisa, se a galera der uma balançada, a gente precisa manter. Não, Sim. concordo. E seguir ali. Tá chovendo hoje, legal. Tem que ir na Continua. chuva. Bacana. Eu via, há uns anos atrás, eu vi até uma frase que eu gosto muito de ficar lembrando dela, que, né, que não desista, porque às vezes a oração do outro é você continuar, entendeu? Porque às vezes é isso, Sim. a nossa entrega é um cara que tá lá rezando pelo Gaia, rezando por uma comida, rezando por um abraço, rezando por um Exato. afeto, rezando por uma segunda chance, e chega a você. Então, é um pouco disso, né? Então, a gente ter essa resiliência de continuar e fazer, porque de fato é muito difícil. Sim. Mas eu volto a dizer, para mim o trabalho mais difícil é esse do STAR, das pessoas em situação de rua, porque os demais, né? Então, já pegando o gancho, são um pouco mais, não vou dizer prazerosos, porque o STAR também acaba sendo muito prazeroso, mas um pouco mais estruturados para fazer essa mudança acontecer. Então, hoje em dia a gente trabalha com Crescer, que é com crianças. Então, quando a gente vai trabalhar com uma criança, puta, é um transformacional na vida da criança que muda para sempre, sabe? É uma conversa, é um abraço, é o cara ter, as crianças, principalmente meninos, voltarem a ter uma boa relação com um homem, com uma menina, com um abraço, porque já não dão mais, dependendo da idade, né? A criança não quer mais dar abraço. Um moleque de 12 anos, que isso, tio? Achando o quê, cara? Eu não vou te dar abraço. Só, porra, você é uma criança, exato. Você, não vou brincar com esse Batman aí, com esse Homem-Aranha. Eu falei, cara, você é uma criança, tipo, mas você não consegue ter esse acesso porque isso foi tirado dele, né? Entre aspas. Então, e geralmente quando a gente faz com uma ação com as crianças, a gente faz com uma ONG, a gente faz com alguém que já tem um embasamento, já tem uma estrutura, então o transformacional acontece mais. Agrega. Quando a gente faz o nosso programa Crescer, perdão, é esse que é o das crianças. Quando a gente faz o programa Semear, que é com as comunidades, é a mesma coisa. Puta, a comunidade sempre vai ter um líder de comunidade, vai ter alguém que quer fazer um diferencial, o cara quer fazer um entorno dele melhorar, né? Ele quer fazer uma estrutura da família, ele quer fazer do vizinho, quer fazer alguma coisa. Então a gente já fez quadra poliesportiva, já fizemos quadra de escola de samba, já fizemos programa de... já fizemos jogo de futebol do Gaia contra a comunidade, com distribuição de cesta básica, já fizemos vários transformacionais, reciclagem, a gente fez, né, como a gente pegou... São todos pontuais, na verdade, né? Vocês bolam e aí vocês colocam em plano de ação. Geralmente os projetos acontecem quando a gente tem uma boa coligação com a comunidade em si, com algum órgão, uma figura... Fechou. Então, daí a gente já meio que programa, né, no começo do ano. Hoje em dia até tô puxando muito gancho, vou parar de falar que tô puxando gancho. Pode falar, cara, tá incrível. Porque o que acontece é isso, a gente se organiza no começo do ano para ver basicamente com quem que a gente vai trabalhar, para dentro dos nossos líderes dos programas eles poderem organizar o que eles vão fazer, com quem que eles vão falar, para eles virem com todo um relatório bem estruturado das ações que a gente vai fazer, para a gente se organizar pela parte financeira, porque, né, vocês sabem muito bem também. A gente também. não pode ser hipócrita, gente, ajudem, tá? É muito importante a ajuda financeira, botem isso na cabeça, por favor. O projeto social, ele não para em pé. A gente não tem ajuda de governo, não tem ajuda de empresa, a gente tem ajuda de pessoas físicas e de nós mesmos. Então participem e ajudem financeiramente. E nada é pouco, tá? Então, tipo, R$1, R$2, R$3 ajuda. Acha que não? Começa a ajudar um pouquinho que a diferença acontece. Juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Exatamente. Juntos Cada somos gotinha, muito mais fortes, né? Nem mais fortes. Cada gotinha muito forma um mais... oceano, literalmente. Olha lá, Exato. cada gotinha. Eu gostei dessa. Vou usar.
Fica. Essa é a próxima Fica a dica. camiseta. Pô, a próxima, eu gostei dessa, pra próxima Falando nisso, camiseta. gente, Vamos pode fazer entrar, parceria. viu? Tem lojinha também, depois a gente fala dessa Vamos parte falar, que é é. importante, já que a gente Famosa tá lojinha falando. do Lojinha do Lojinha Gaia. do Gaia. Lojinha do Gaia, querendo ou não, foi uma forma de rentabilizar o Gaia. Exato. Né? Então a gente produz nossas camisetas, onde a gente paga com o nosso próprio dinheirinho do Gaia, Mostra de aí, ó. arrecadações, Isso no e a movimento de gente costas agora que vende não dá. para o nosso voluntariado. Já tivemos diversos produtos. Então você tá com uma camiseta, a Lê tá com um casaco de um dos programas. Aproveitando o gancho de novo, Já pega, vai. Aproveita. a gente fez essa aqui, foi do programa Florescer. Então aqui tá Florescer as Raízes, que é um Nossa. pouco das frases que a gente deixa em cada um dos programas. Legal. Esse programa é como se fosse o Semear, só que o Semear são comunidades e são nichos específicos. Então o trabalho é muito parecido, Legal. só que daí aqui vai ser com uma ONG de apoio a cachorro, a animal, a gato, Legal. vai ser de casa de apoio a idosos, vai ser de casa de apoio a transexuais, vai ser aldeias, vai ser mais nichado, mas é muito parecido, porque o que vai mudar muito é o tamanho. Então a comunidade vai ser para, sei lá, 5.000 pessoas, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Aqui vai ser para um trabalho para 200 pessoas, 150, mas é muito parecido, porque eles têm uma organização, eles já sabem, puta, o nome de todos os senhorzinhos, as dificuldades que eles passam, o que dá pra gente fazer. Já tem um mapeamento, né? Tem um mapeamento, eles Fantástico. estão ali se mobilizando para aquela transformação também. O enxugar de gelo para eles também já não é mais, né? Sim. É o trabalho do dia a dia dos caras. Então é um trabalho que a gente faz. E para finalizar até dos programas que a gente estava falando, o último programa que a gente tem é o Iluminar. O programa Iluminar tem uma história muito bacana, que na verdade ele vem de um programa Semear em comunidade. Então, antes dos programas serem criados em 2020, no comecinho ali no final do ano, que onde a gente estava comecinho do Gaia, que a gente estava fazendo diversas ações, a gente foi ajudar a comunidade da Vila Prudente, e a comunidade da Vila Prudente tinha uma senhora, que era uma senhora icônica da comunidade, que ajudou diversos programas, projetos, pessoas, e a senhora tinha apneia do sono, uma senhorinha com sei lá quantos anos, não conseguia dormir, tinha medo de dormir por conta de ter apneia do sono e simplesmente não poder acordar no dia seguinte. E eu falei, puta, vou ajudar, lógico. E quanto custa essa máscara dela? Ah, R$550. Eu falei, porra, que brincadeira, né? R$550 é pra talvez, possivelmente, salvar a vida dela. Cara, vamos fazer acontecer. E daí veio o Iluminar com esse objetivo de iluminar a vida de uma pessoa. Então, dentro dos nossos programas, temos algum caso, uma história que nos marca, mágica, a gente vai lá e vai ajudar essa pessoa. Então, já fizemos carrinho, qualquer carrocinha de carroceiro que ajudava sempre a gente. Já tivemos o programa de dar uma moto, dar uma bike para o entregador que ajudava muita gente. Então, a gente sempre foi tentando e, né, nesses anos aí que tivemos diversas tragédias, catástrofes ambientais, e a gente usou o Iluminar também. Então o Iluminar também virou esse programa de amparo para esses casos. Então a gente ajudou a Bahia, a gente ajudou o Rio Grande do Sul em toneladas e toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de produtos. Então eu falo isso com boca cheia, que foi, acho que, a nossa maior mobilização social até hoje. Foi caminhões, e foi avião, e foi helicóptero, e foi muita coisa que a gente mandou. Voluntário, muita doação, mais de 12 horas no galpão para fazer encher as carretas, e a gente foi. Foi uma época bem marcante e fizemos... Aquele galpão. Aquele galpão a gente mostra vídeo depois pra vocês, era lotado de coisas assim, pallets e pallets. Eu acho que tinha mais de 100 pessoas, o galpão inteiro lotado, dividido em setores, era roupa de um lado, água, comida, medicamento, e vai empacotando as coisas, enche carreta, libera carreta, empacota. A gente fechou a rua naquele dia, tinha uma fila de carros para descarregarem doações. Caramba. A polícia veio ajudar a gente para conseguir estruturar ali, receber os carros. Foi assim, eu fico arrepiada só de falar. Foi uma coisa fora de sério que a gente conseguiu fazer ali. Foi em parceria com o Projeto Orsi, né, que é um parceiro nosso também, um baita projeto. Eles são nossos irmãos, gratidão, gente, hoje. Gratidão. Projeto Orsi, Ale, te amo de paixão. É família. E é o que a gente fala, né? A gente tenta ser esse máximo de ponto de transformação. Até bom a gente estar aqui para mostrar uniões de projetos que tem que acontecer isso. Quanto mais acontece, mais transformações a gente faz. Eu não sou... A Ale não é... O Gaia não é... Cara,
temos todos os segredos, a matemática. Não, cara, a gente tá aqui para trocar experiência e pra gente evoluir, o objetivo é o mesmo. É transformar, é Então, juntos mudar. somos mais fortes, literalmente. Exatamente. É isso mesmo. Principalmente desperdício, gente. Tem muita coisa, às vezes, que nem... Ah, tá sobrando pra mim tal coisa. Ali eu sei que precisa. Esse contato é muito forte, né? Porque as ONGs em si, é que a gente fala, né? Do financeiro e tudo mais, a gente não pode ser hipócrita. Mas que nem muitas vezes, gente, eu tô com muita roupa aqui. Mas eu tô precisando de comida. Eu tô precisando de tal coisa. Cara, é uma conexão que você faz, faz uma logística que você salva muita coisa. Né? E quando você se junta, você consegue atender muito mais pessoas. A gente fez agora a ação de Páscoa em conjunto com o Orsi também. A gente atendeu muito mais criança do que se fosse o Gaia sozinho ou o Orsi sozinho. Então a gente consegue ir para o nosso objetivo com uma força muito maior, né? Eu sou sempre a favor de unir. Alguém fala, vamos fazer programa junto? Vamos, bora. Eu falo isso na rua, porque que nem quando a gente entregava ali na região da Sé, né? Ou melhor, ali Patriarca. Da Patriarca. Perto de onde tem a entrega. Nós ficávamos naquela rua paralela. Tem a Praça do Patriarca. Sim. Que é onde a gente faz hoje. A nossa era ali na sentido... Ali no prefeitura, viaduto do Chá. lado esquerdo. Bem Do lado ali mesmo. Perto de São Bento, no começo. Sim. Último sábado do mês. Só que eu brinco, né? Eu falo, gente, tinha coisas que às vezes que nem a gente tava fazendo entrega. Aí, por exemplo, vinha mais umas 2 ONGs. Então, se você... Exatamente essas coisas de comunicar. Que nem, cara, se você se une, a fome é todo dia, né? Então, às vezes, tudo bem, você vai ter 3 marmitas no sábado, mas domingo não vai ter ninguém. Então, às vezes, por uma comunicação, você modifica um sistema inteiro. E aí, desse jeito, tava tendo segunda, tava tendo terça, tava tendo quarta. Por uma conversa, sabe? De gente, isso, vamos tentar, então, organizar disso, sabe? Porque você continua atendendo, que é o que a gente fala, né? A fome todo dia. Mas por uma comunicação. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E você vai, Isso acaba né? faltando muito para Entre as ONGs. entre as ONGs. Isso é E acho muito- que até muito não importante. só ONGs, até quem poderia ajudar mais é o próprio governo de organizar isso tudo, fazer um mapeamento. A Infelizmente gente era não tem. enxotado, né? Na verdade. Né, Então, não. tipo, Então, tinha que ser rápido. infelizmente não tem esse apoio nem de governo, nem de, né? A polícia ajuda muito em vários momentos, mas também entendo que também é uma situação complicada. Então é uma coisa que poderia, claro, melhorar. Acho que é uma coisa que a gente estava até falando esse ano, de fazer uma parceria maior com as ONGs e entender quem está atuando, qual dia que está atuando, para a gente também ter o nosso dia, mas não ser só nosso, a elas poderem participar do nosso dia e a gente também. Nosso maior asset, o que a gente fala que a gente tem, acho que a melhor definição do Gaia, além da ponte de transformação, é a qualidade do nosso voluntariado. É uma qualidade assim, tipo, é muito voluntário, é muito afim, a gente... Eu percebi isso quando eu criei o Gaia, eu consegui aproximar muita gente de voluntariado, de um projeto social, porque geralmente as pessoas conhecem alguém que conhece alguém que faz um projeto ou que tudo mais. Então, trazendo pelo menos para o meu mundo, eu consegui aproximar muita gente a isso. Então, cara, é um voluntariado de extrema qualidade e que a gente gostaria de verdade de abraçar outros. Então, puta, tem vocês, a gente na segunda, vocês na terça. Então, puta, gente aqui, ó, do Gaia. Temos o espaço para 10 voluntários na terça-feira. Querem participar? O pessoal com certeza vai, assim como outros projetos que vocês possam vir a abraçar. Sim. Igual O a pessoal Ale falou, o projeto Orsi foi assim. O projeto Orsi se chamava Natal da família Orsi. Era um projeto social de Natal. E a gente começou a ajudar eles. Hoje em dia o projeto já tem o quê? 14 anos, o Orsi? Talvez um pouco menos. 12 anos. 12 anos. O Orsi já faz, a família Orsi já faz. Então é muitos anos. Eu tenho 5. Eles fazem o dobro mais um pouco. É bonito. Né? É maravilhoso. E eles começaram a se estruturar, a mudar muito também o que fazem, mas, cara, era um projeto que, puta, hoje em dia talvez seja um dos nossos maiores parceiros aí. Legal. E é uma troca, assim, maravilhosa. Tipo, sempre quando a gente vai, o Ale tá sempre lá, que é um dos líderes, ele dá abertura pra gente falar, se apresentar, trocar, e quando é o contrário também, então... Essas conexões, que top. Pô, e elas precisam acontecer, né? Igual Sim. a gente falou. Infelizmente, se não acontecer pro outro lado, tem que acontecer de nós. O que não dá é pra ficar parado. Com a gente, por exemplo, tem um pessoal, né, do Mãos na Massa, que junta com o pessoal Mas do a margem é gás. famoso, sim. Entendeu? Segunda também. Eles estão em Sim, quantos? é. Quantos, você lembra das instituições que são? Eu acho Eles que são na rua várias. Somos Um, acho que são 8 a
10, 12 por aí. Por aí, Tem né? gente pra caramba. Então, o próximo, Entendeu? jogando aqui, o próximo podcast são todas juntas. Junta todo mundo. Podcast de 3 horas. Para todo poder mundo- discutir como fazer a união, entendeu? E o mapeamento que não é feito pelo governo. Com roda viva, né? Todo mundo. Roda viva, É todo mundo justo. contando um pouco de experiências. Isso é muito gostoso, gente. Ah, Ó, tem que... Você comentou uma coisa, algo que a gente tinha falado pra talvez no aniversário de 5, 10 anos. Lembra? Juntar todo mundo num Foi. auditório. Foi. Fica a dica, ó. Já Foi. tem um projeto aqui. Falo com o Thiago lá do Mãos da Pode. Massa. Pô, por favor. Pra gente galera, unir então. essas pessoas. A O gente Christian tá do super Gás. O dentro. Christian do Gás. Com certeza. Juntar Todo mundo todo mundo. contar um pouco. 3 já, hein? Seria Olha. maravilhoso. Eu tô com contato Um agora com dia o pessoal do inteiro. Amigos do Bem. E aí, tipo, a Boa. gente vai juntando esse pessoal de verdade pra criar uma estrutura. Porque eu falo, gente, 6 anos, hein? Fica a missão. Tom, 6 anos, Tom, tá você é marcado, o Boninho, então. se vira, hein? Vai ter que montar a estrutura igual do Big Você Brother, vai- hein? E o pior é que ele vai me cobrar, gente. É isso, tem que cobrar. Se precisar da nossa ajuda, estamos Com aí. certeza. A gente gosta Pra de isso. organizar umas coisas diferentes. Mas é isso que é também. gostoso. Então, Boa. Né? Porque, na verdade, é essa união que vai fazendo com que as coisas cresçam, sabe? Exato. Se desenvolvam e cheguem, na verdade, em proporções maiores. Sim. Porque eu acho que a primeira coisa é despertar mesmo. Né? A gente poder criar esse desejo em vocês todos de querer fazer o voluntariado, de ir atrás, de buscar. Porque muitas vezes eu falo por mim, né? De verdade. Às vezes você é uma ponte, né? As pessoas querem ajudar, só que às vezes não sabem como, Sim, é. sabe? E Concordo, Com- 100%. você sabe porque a situação acho que é a mesma que a minha. A gente tem, às vezes, um contato muito grande com pessoas e conexões. Só que as pessoas, às vezes, não sabem. Ah, tô com, sei lá, uma pancada de roupa, isso, aquilo. Tá, vem pra cá, eu puxo pra um projeto, pro outro. E aqui, principalmente, porque a gente conversando, você cria esses laços. Então, você fala, Sim. putz, é mesmo, o Gaia sabe. Ó, tem um pessoal aqui da Arte Sim, que trabalha com crianças, oi, gente. E aí faz Verdade. conexão daqui, faz a conexão de lá, Sim. faz das tampinhas. Ó, tá sobrando tampinhas em Tampinhas todos que os curam, As tampinhas que vocês curam, a gente fazem, apoia hoje. entendeu? A A gente... gente, né? Fica só um ponto. Ô, Márcia, É, mano. você precisa vir aqui, viu, Márcia? Nunca dá certo a agenda. Porque ela mora longe, aí fica um deslocamento um pouco Faz ruim. parte. Vamos Mas vai resolver isso. acontecer. Mas- é. O Gaia é um ponto de coleta dos tampinhas que curam. Sim. A gente é um belo ponto de coleta. É, Tá. tem Com triagem toda Mas vocês segunda, entenderam? inclusive. Tá. na cor certinha que já ajuda pra Ah, eles, né? opa! Já Exato. aproveitando de novo, nós já falamos isso no outro, É, mas, com ó, o pessoal do Ecopatas. entendeu? Da Ecopatas. Ecopatas, tampinhas que Também curam. estão. Vários projetos incríveis que temos que divulgar e apoiar. Cara, tem muita gente. E é exatamente Que bom, a gente né, é só também, aquele né? ponto, Sim. né? Sim. E assim, não é necessariamente, gente, não precisa contribuir comigo, com o pessoal do Gás. Façam o bem. Exatamente. Contribuam com qualquer projeto. Contribuam, Cara, eu contribuam, participei de dois sabe? podcasts na vida. O primeiro foi, sei lá, 5 meses atrás, 6. O segundo é com vocês. E o que você que falou honra, agora sim. foi exatamente o que eu falei. Falei, cara, o importante não é vir ajudar o Gaia, só ajudar o Gaia. Cara, graças a Deus a gente consegue ter a ajuda de muita gente. O importante é continuar ajudando. Ajuda em quem for, Sim. sabe? Não. Verdade. E é aquilo, cara, às vezes ajuda o que a gente falou até do programa Star, não é necessariamente doar alguma coisa. Puta, o cara que tá pedindo na rua, às vezes o que ele mais quer é ser notado. Então, às vezes é só, oi, bom dia, tudo bem, qual que é o seu nome? Puta, isso talvez já mude, puta, não tem nada pra te ajudar hoje, sinto muito. E eu, às vezes, conhecendo a história do cara, às vezes é isso, ponto de conexão. Puta, seu pai é cardiologista ou o filho da mulher tá com problema de coração e você dá um link, sabe? Às vezes são pequenas coisas que fazem a diferença e que mudam. E nada aparece por acaso. Nada. Nada. Eu ia falar um pouco disso, mas Tem uma que bom história. que você pegou o link. Teve A gente tá, né, nessas Estamos conexões. conectando. Hoje tá, É, hoje tá interessante. Gostei. Acho que foi a camiseta. Eu tô Foi, ó, achando, gente. tô achando. Tá uniformizado. Projeto Gaia, entendeu? Tem. Olê, teve uma vez ali na. Acho que ali é rua. Não é a rua direita, mas ali do lado da prefeitura. Que chegou um assistido. Não lembro se foi pro meu pai ou pro amigo dele. E ele chegou, eu quero uma oração. E aí tava no meio da pandemia, todo mundo de máscara. E aí eu olhei assim, e foi um dia que eu tava, caramba, será que, igual você A comentou, Neidinha Olê? tava lá? Oi? A Neidinha, não? Não lembro. Eu sei que continua, não continua. E quando ele veio pediu aquela oração, eu falei, caramba, se eu duvidava de alguma coisa. Aqui é a resposta, né? Aí eu olhei pro alto, eu sempre falo que o alto vem me dar umas orientações nos sonhos, né, durante a noite. Amém. Fala, putz, Tá bem. tem Chega na hora que a gente precisa, né? tem que Chega. continuar. E aquele arruma a roupa, puxa, amarra o sapato e E vai. segue firme.
É isso. Você Que sabe bom que estamos tendo essas respostas divinas aí nos É. momentos de dúvida. Ó, eu vou falar pra ti, uma que nem a gente tava falando. Isso daí, pra mim, era muito questionado, né? Ah, mas você dá uma marmita, a pessoa joga ali. Que a gente tava comentando agora há pouco, né? Eu falo que, assim, às vezes a gente é só o caminho, né? E a gente não entende, às vezes, o porquê das coisas, né? Mas quando você tá ali, você aprende tanto com essas pessoas que você olha e você fala, gente, é muito maior, né? Às vezes a humildade das pessoas, a forma que elas conversam, tem o lado negativo, tem toda aquela coisa. Assim como tudo na Assim vida. como tudo na vida. Sim. Mas às vezes é um despertar. E aí quando a pessoa realmente, tipo, entende e vira a chavinha, cara, ela muda por total, sabe? E isso é muito bonito, sabe? É gratificante. A gente começa a lembrar, né, dos nossos trabalhos e, enfim, estar de frente. Hoje, né, a gente tá um pouco mais nessa parte de divulgar e fazer mais, né, esse processo. Sim. Mas eu acho que é tudo muito válido, sabe? E a própria ligação, porque ele tem um amigo do trabalho Foi. que trabalhou com a minha tia, depois trabalhou comigo, e eu sempre participando dos projetos, né? Aí ele falou, ô, Gustavo, tem um amigo que gosta Tem um dessas doido. paradas aí, de trabalho social. Ele é engraçado pra caramba. E aí foi onde conheci o Lê. Ó, Mogami. É, o Mogami. Mogami. E mora em Atibaia, hoje tá com o pequeno lá. E foi onde nos juntamos e Eu são tava com conexões que acontecem e a 800 gente não explica, né? bonequinhos, cara. É verdade. 800 Foi mesmo. bonequinhos de Dia das Crianças. Aham. E aí, tipo, tava meio que em busca pra poder fazer um projeto, pra poder, né, Verdade. vincular. Nem E lembrava aí, disso. então. Aí conectou com essa peça aqui. Eu tinha mais cabelo Né? na época Então, agora. na minha época. Tá bom, tá cabeludo ainda. Oh, que bom. Já vi gente bem pior. Ai, que horror. Pouca telha. Não vou falar, tudo bem. imagina, Respeito de milhos carecas. Mas foi assim que a gente começou também. E aí foi a união e virou o Exato. projeto, começamos e, né, e aqui estamos hoje. Mas o Parabéns. Gaia também é uma grande de amigos. As pessoas entram lá porque um amigo faz parte, puxa, vai indo. Eu entrei mesmo por causa do meu melhor amigo, que é muito amigo do Hugo. Tá. Hoje, os nossos melhores amigos fazem parte do projeto. A gente acaba virando uma grande família ali O dentro. pessoal entra no de vocês? Mais rede social? Conta você, Lê, sua história. Vai, A história é bom, pô. Eu falei um monte, tá na hora de você falar. Aí, vamos Sua lá, ascensão. então. Na minha eu época. entrei na minha época, há 4 anos atrás, eu entrei no Gaia por causa desse meu amigo. Eu tava querendo fazer um projeto social. Eu fiz muito na época de colégio, faculdade. Eu queria fazer uma coisa diferente. Aí ele me chamou pra ir pro Gaia. Eu falei, vamos. E assim, e eu tenho uma história muito legal que eu tinha medo de pessoa em situação de rua. Porque eu já tinha sido uma vez atacada na rua por uma. Quando eu era pequenininha, então eu tinha um pouco de trauma. Caramba. E aí, a primeira vez que eu fui pro projeto, pro estágio, ele falou, não, você vai entregar kit comigo. Eu falei, não vou, não consigo, eu tenho medo. Ele, não, você vai. Aí ele me pegou na minha mão, deu o kit, falou, entrega pra essa pessoa que tá deitada. Aí eu fui com medo, entreguei. Hoje eu chego, eu abraço todo mundo, eu sei as pessoas pelo nome. Então foi até uma superação pessoal pra mim. E aí eu me apaixonei no Gaia no primeiro minuto. E eu entrei de cabeça. O Hugo falar que eu quis abraçar tudo. Eu realmente quis abraçar o Gaia completo. A Letícia precisou ser moldada aos ele foi poucos. me A Letícia é de abraçar tudo. Segura. Não larga. Tá. Me pica. Bora. Letícia, calma, não é seu. É de todos nós. Vamos fazer o bonitinho acontecer. Tem que Somos fazer, uma vamos equipe. fazer. Eu não consigo tá ficar tudo parada bem. vendo. E aí eu comecei a abraçar. Eu entrei fazendo compras e contando estoque. Aí eu assumi time de operações. Aí hoje ele brinca que eu sou CEO, que eu sei um pouco de tudo. Tá Já assim, toquei né? vários programas, já toquei várias Já teve ações. burnout. Já tive burnout. Então, eu ia falar a veia daqui, ó, quando começa a piscar, gente. Mas sabe tudo que- bem, normal, a gente vai quem nunca? indo. Quando o olho pisca, você tá parado. É, Mas então, hoje eu tô bem treinada, hoje eu sei dividir, eu sei delegar, eu sei Aprendeu colocar muito bem, funções. Então, funciona, roda, os programas estão saindo, Bom, as se eu ações. posso também te deixar tranquilo, eu não sabia também. Então, acho que faz parte do crescimento pessoal. Ninguém sabe isso. São coisas que você pode nascer um líder, porque não é todo mundo que tem o poder da liderança, mas você tem que moldar ao longo do tempo, né? Senão Isso tem que se desenvolvendo, tem que se cara. Tem que se desenvolver. desenvolvendo. daí- É complicado. E eu falo que, principalmente, gente, quando... Isso é legal também falar, principalmente pro pessoal, quando vão... Ideias mirabolantes sempre vão ser legais. Só que existe uma estrutura, né? Isso é muito importante, principalmente quando vai aumentando o tamanho das organizações. Exato. Né? E isso a gente fala porque não é que às vezes a ideia não é legal,
Mas, Só tem que assim, ser bem estruturada é para isso, acontecer. Exato. A Tem que gente- ter um começo, meio e tem, fim. e tem um momento dela ser feita. Exato. sim, Não adianta sim, fazer uma entendeu? ação só por fazer É para isso, cumprir sim. protocolo. Não, É ela isso. tem que ter um motivo, ela tem que ser diferencial na vida das pessoas que a gente está atendendo. Não E a adianta eu ir lá. continuidade. Exato. Exato. Por Não que você tá enganosa, fazendo né? isso? O que, Pra que que- você quer atingir? O que, que você quer transformar? Tá bom, começou, a ideia é ótima. E como a gente faz para ela sair do papel, para ela de É fato isso, virar uma Exatamente. ideia tangível, que a gente consiga fazer, que a gente não Às é. vezes envolve tempo. Por Exato. exemplo, uma coisa é você fazer pontual. Ah, legal. Que é o que mais acontece. Dia das crianças, dia das mães, Natal, Natal. É tranquilo. Bacana. E o resto? Páscoa. Né? Exatamente. Que nem, por exemplo, É o que você falou, fome eles passam todo dia. eu tô no projeto agora, por exemplo, de Dificuldade cesta todo dia. básica. A gente faz 4 cestas. Lê, mas tem. Eu recebi uma doação num dia de 7. Falei, legal, num mês. Mas e para manter 4 cestas durante um O ano ano, inteiro. 2 anos? Porque é aquela coisa, né, que nem real. Se não tem, a gente tá mexendo com esperança. Então você banca, né? Claro, foi o que Vocês ele entendeu? falou que é passa muito isso. real, cara. Entendeu? A Você gente tá- tá Começou? Vamos manter. Só que você Pessoa tem que manter conta com isso, consciente. né? Aí é aquela coisa, lê, mas dá para fazer para 12. Dá. Mas No no mês seu seguinte tempo. também. Exato. As pessoas, outra. Exatamente. Como que é feito? Porque também assim, né, que nem o que eu sempre falo, a gente tem que fazer uma qualificação, mas também não é para se tornar uma muleta. Então é um processo que você tem que criar para que ajude, mas que a pessoa também não tenha dependência, Exatamente. que é a parte mais difícil do estar, né, que você Com tinha falado. certeza. Isso é um pouco diferente entre em parte química e é mais difícil, mas a gente fala em questão de estrutural, é o que você falou de fazer o brigadeiro. Você deu uma estrutura, você conseguiu fazer uma modificação e muitas vezes essa pessoa, pode ser que daqui a um tempo até se nos escutar, quem sabe, volte para o trabalho, Sim. Ajudar. sabe? É. Que isso eu acho que é a parte legal, né? Da gente É, eu já fiz isso até no pessoal, né? Aquelas crianças que aparecem, tio, compra pra mim uma caixa de bala pra eu vender. Falei, compra, vamos entrar na loja. Entramos na loja. Qual que você quer vender? Ah, eu quero essa daqui. Pega o negócio, ó. Essa daqui custa tanto, vem tantas unidades, você quer vender a quanto? Eu quero vender a tanto. Se você vender a tanto, ó, isso vezes isso por isso, Por que não você uma vai... aula básica de Exato, custo e- você vai ver que você não vai vender exatamente o que a gente está pagando aqui por essa. Então vamos trabalhar com uma dessa para você poder ter um ganho, para você poder comprar outra dessa. Então, empreendedorismo Cara, básico em mas tem 5 que ser, minutos. entendeu? Tem, Porque sim. senão, cara, é o que a gente falou. Puta, não vai ter um fim isso. Ele vai sempre ficar meio que dependendo. Daí, se eu pudesse ser até um pouco mais chato, cara, tudo é estrutural. Quando, pô, você vai na escola, você vai aprender lá Bhaskara. Desculpa os professores de matemática. Mas, cara, Bhaskara é um negócio que você vai usar muito pouco. Sim. Você vai usar na própria química, biologia, dependendo do assunto, são assuntos que você vai trabalhar pouco ao longo da vida, se você não for para aquele nicho em específico. Puta, agora investimento, agora uma questão de financeira, matemática financeira, conhecimento básico. conhecimento básico, Sim. política, econômica, E vincula, economia. Vincula, vai fazer os problemas e tudo mais. Faz com base, por exemplo, estou com uma dívida por causa de um financiamento, isso, e joga, por exemplo, as soluções para as pessoas poderem buscar Pronto. dentro de um salário mínimo. Exatamente, Que é uma realidade, pronto, pode real, ser alguma sabe? coisa assim, exato. Isso é muito interessante. Porque eu acho que é multidisciplinar mesmo. É, Você lógico, usar não. as coisas para que sejam Exato, não funcionais. estou falando para não ter esses assuntos, até porque você pode desenvolver excelentes químicos, que aí- biólogos e matemáticos. Não É que estou é dizendo aquele isso. processo fordiano, né? Você cria, tipo, estudantes para que façam ou sejam determinadas funções. Elas não têm, às vezes, essa liberdade, às vezes, de poder ter o Escolher, desenvolvimento. né? Eu gosto dessa parte, eu vou parar, porque senão Tem mudar. pessoas que têm uma facilidade com artes, outras com Sim. exatas, e aí você vai direcionando, mas Exato. a base é, um a pouco mesma. o próprio sistema estrutural de educação americano leva muito para isso, né? Quando abre portas, puta, você pode escolher a matéria que você vai fazer. Você vai fazer a marcenaria aqui, você vai fazer teatro, você vai fazer exato. outra. Então você consegue como... A gente tinha, até falando de empreendedorismo, no meu primeiro bar, a gente falava que a gente era um bar escola, né? E a gente tinha diversas frases ao longo do bar para justamente no momento de bebedeira do cara, o cara, puta, se depara com uma pequena frase que vai mudar um pouco do pensamento dele. Insight. E a gente tinha uma de Einstein que eu gosto muito de usar, que é: se formos julgar um peixe pela sua capacidade de escalar uma árvore, ele sempre vai se sentir um inútil. Que é basicamente isso, cara, o peixe não é para escalar a árvore, o macaco não é para nadar. Cada pessoa tá aí para Exatamente. cumprir algum papel.
Lógico, vai ter o peixe voador. Cara, vai ter o peixe voador, mas é um peixe voador, entendeu? É pouco peixe voador perto do mar ali que vai fazer. Sim. Então é um pouco disso, né? A gente saber as nossas capacidades. Eu sou bom com muitas coisas, mas eu sou péssimo em outras. E se eu não tiver pessoas na minha equipe que consigam, né, suprir essas demandas, E ainda cara, bem que tem as é, diferenças. ainda bem. ainda e elas bem. são complementares, né? A Eu gente falo, se meu, essa desenvolve. organizacional ama. Entendeu? Exato. Comunicação eu gosto. E então você começa. Comunicativo ele. Você gosta. Então, realmente, tem coisas, Sim. né? Que graças às diferenças que a gente se completa. Senão, Claro. Que as coisas Exato. Você acontecem. né? entendeu? Tô de parabéns. Eu mandou passei bem já demais. do horário. Ó, esse passou voando, hein? É, então, 45 eu- minutos já. Olha lá. Eu tô falando porque já estão me Nossa. cutucando aqui em brincadeira. Ó, o Boninho tá quase dormindo. Você tá olhando pra mim por quê, cara? Agradecer aí o Diogo. Ah, é verdade, gente. Deixa eu aproveitar, já que a gente tá falando disso, né? Primeiramente, vamos agradecer só os o pessoal que tá nos apoiadores. apoiando, né? Obrigado, Que nem pessoal. Fiorenza, Caravana e pessoal da Rio. Muito grato por, né, transformar Valeu, também pessoal. esse. A gente nunca pode ser hipócrita, a gente sabe que precisa Sigam, né? dessa parte. E a ajuda deles aqui, como é que é? Só pra vocês me Eles- explicarem. Eles ajudam a gente para poder manter o projeto. Então, Eles ajudam financeiramente. Legal. exatamente. E Nessa posso parte. perguntar o quanto que vocês precisam de ajuda até pra gente poder falar para Ó, o pessoal? daqui, na verdade, a gente já conseguiu praticamente o custo. A gente já consegue se bancar. Sim. Com a ajuda deles. Com a ajuda deles. A gente não faz em questão dos outros projetos. Né? Então ainda não tem esse, por exemplo, complemento na sexta ou outras coisas. Mas alguns deles, individuais, pessoas que trabalham, às vezes ajudam. Não ainda empresarialmente como nome, porque eles também não querem aparecer para algumas coisas. Mas, no geral, daqui, hoje eles conseguem ajudar nesse processo, sabe? Muito bacana. Tô perguntando Legal. até para Sim. caso alguém tenha interesse. Eu, no caso, como empreendedor, sempre gosto de ajudar e até como Quiser nos Gaia. ajudar também, tchau. Pô, sempre A um gente- prazer. Depois vocês Sempre. contam Tá. mais a fundo pra gente Tá. que vocês precisam de ajuda, que a gente tem, Sempre. mesmo dá que um seja a jeito. roupinha do Gaia aí, ó. Não, Aí, certeza. ó. Ó, propaganda. Propaganda. Entrem na lojinha falando Lojinha, isso. lojinha Lojinha do Gaia. ainda não tem online. Ainda não ainda tá não. online. A gente tá agora fazendo uma repaginada do nosso site, do nosso e-commerce e tudo, para justamente as pessoas terem acesso, Boa. porque no próprio site você consegue cadastrar o cartão e ter o débito automático, então consegue. Doação recorrente. É uma doação bacana, hein? recorrente, Que nos tem essa ajudar também. bem. Que precisa, é necessário. Que é muito necessário. E é aquilo, né, cara? Você tá pagando Netflix aí, sei lá quanto no mês, você esquece que o Netflix tá lá, daí na hora você assina a Amazon Prime e tudo mais. É praticamente a Assina o mesma Gaia coisa, Também, né? Exato. mas em um, E é o um mensal. âmbito. O mensal, gente. É o mensal e aí. Isso é importante. Isso é muito É, importante. e a gente faz ações semanais, né? Então a gente precisa ter essa recorrência de Sim. doação. É. A Querem gente até precisa falar ter em questão de valores, é Ia a nossa perguntar. ação semanal de segunda-feira, Segunda e terça, né? A gente segunda e entrega terça, né, que a gente entrega, custa praticamente R$8.000. Então, toda semana a gente tem que descapitalizar R$8.000 para fazer essa doação e levantarmos aí os kits e todo por trás que gerencia o kit, né? Porque Sim. temos caminhões, temos... Tem logística, tem tem combustível, toda a tem- logística tem para muita coisa. acontecer, então... E você sabe Linha que de essa parte produção eu é falo. bacana. Eu falo muito só do. Já aproveitando do mensal, gente, porque o que acontece? Fica muito mais fácil estruturar projeto. Quando Sim. você sabe que você pode contar por determinado tempo, que nem eu falei da sexta. Você sabe que você pode ajudar determinadas famílias por tanto tempo, porque tem um projeto. Agora, quando é, às vezes, Dia das Crianças, vem muito recurso e do nada some. E depois Exato. vem e depois vai. Sazonal, né? É muito difícil. É muito difícil você conseguir estruturar um projeto dessa forma. Se sabe? você já tá falando até disso, é o caso da Dia das Crianças, é o caso do Natal, Campanha é o de caso da inverno. Páscoa e caso da Inverno. campanha de inverno. Agasalhos. Agora, É isso. E caso de, infelizmente, catástrofes naturais, onde talvez a Todo mundo ajuda se une. até, essa mobilização acaba se tornando muito, muito gigante. forte. Mas gostaríamos que essa ajuda fosse exatamente o que você falou, tintim por tintim, dia após dia, mês após mês, que daí também faz uma diferença gigante. E até falei bastante aproveitando o gancho. O gancho. Eu vou fazer uma coisa do gancho daqui a pouco. Aproveitando o gancho também, a ajuda não necessariamente é uma ajuda financeira, né? Às vezes ajuda, puto, o cara tem um supermercado, o cara pode doar em produto, o cara pode doar, o cara é uma fábrica de sacolas, o
Cara, desperdiça muita sacola que a marcação é errada, pode virar papel manteiga que vira embrulho. Então, é isso, né? Pensar no mais sustentabilidade, menos desperdício e o que a gente puder usar esses produtos para transformar em algo que mude a vida de alguém, a gente tá... Eu brinco que a gente estamos acha um destino pra qualquer coisa Sempre. que aparecer de doação. Exatamente. Apareceu Pra doação, a você gente não organiza. é nada, pros outros pode ser. É muita Pode ser, coisa. exato. Exato. E às Esse vezes da aquilo sacola é um também. exemplo, né? A gente... Sacola, gente. Cara, sacola é E o que demais. tem de desperdício, literalmente, às vezes, de coisa que, tá bom, gente, tem uso. É, não. Manda, ó, a gente quiserem, pode entrar em contato que a gente arruma sempre lugar. Pô, e é isso Isso é aí, né? fato. Hoje em dia que estamos num mundo cada vez mais buscando a perfeição, que, puta, gente, sinto muito, não existe. É isso, puta, o produto só vai pra gôndola se tiver super bonitinho, de acordo, né, aquela maçã brilhante da foto. E, cara, tem tanto Não é produto assim. que não tá perfeito, que vai, você descarta, joga fora, não aproveita. Então, Total. são coisas que a gente consegue até dar um 360 melhor e encontrar pessoas ou projetos ou quem tiver com, né, necessidade pra gente dar um fim melhor aí aquilo do que simplesmente o desperdício. Total. É isso? Agradecer o É Diogo. isso. Agradecemos, Diogo, né? muito grato. Valeu, Diogo. Tom, O Tom, ele só fica olhando pra mim agora, ó. Gratidão, viu, gente? Pessoal da Inove também que nos ajuda. Gente, obrigado né? mais uma Obrigada. vez. Processo. E vocês, gente. Muito obrigado por vocês terem aceitado também. Sempre por vocês terem bem-vindos vindo. ao Gaia, por favor, vão favor. mais. Me avisem quando forem pra eu fazer o Vamos super esforço por aí visitá-los. também. toda segunda eu tô lá, Quando- hein? Agora tá lá, É isso, amém. Quando vocês precisarem de ajuda com qualquer coisa, por favor, contem com a gente e que seja uma plataforma aí de mudança e transformação para que aqueles que estejam assistindo e também queiram ajudar voluntariamente, estejam precisando de uma mão, estejam Venha participar com a precisando de um gente. projeto, estamos aí para ajudar da forma que a gente conseguir. Não somos super-heróis, mas estamos Tentando mudar o mundo aos pouquinhos. mudando aos pouquinhos. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Exatamente. Tá Exatamente. inspirado Hoje hoje, eu tô, hein? hoje eu tô. Ele tá. Hoje é a Conexão Gaia. Amém. Gente, E ó, o convite pro episódio dos verdade. 6 anos, hein? episódio de 6 anos vai ser É isso. Uma ideia, 5 anos do Gaia, Mesa 6 redonda. anos de vocês. Vai ser uma mesa redonda. Mesa Bora, redonda, todo mundo. super evento. Estamos Se virem, Boninho. prontos já. Se Mas vai virem, ter Boninho. que ter comida, viu? Né? Isso a gente consegue fazer. Arruma Fica isso. tranquilo. Alguém Ó, a falou dos cocada é hambúrgueres aí, né? excelente e o pão eu sempre comento. A cocada é uma história legal também, viu? A cocada foi transformacional. A gente compra com eles há 5 anos, eles conseguiram mudar de casa, a moça que faz a D conseguiu se formar na faculdade, agora eles têm uma filhinha também, e graças ao apoio do Gaia Recorrente. Com a Ai, compra da Vale a cocada. pena ajudar, gente. Eu não tinha como fechar minha ideia, de verdade. Improviso, né? Nem combinamos Nem nada. foi. Gente, muito obrigado a todos Valeu. vocês. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Grato, Obrigado, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado. Valeu. Desculpa, você até ficou ali no. Corta. Tá em paz.